Martins. Estou chegando aqui com a nossa terceira aula de matemática. Hoje eu quero ensinar para vocês como fazer a leitura e como fazer a escrita de números naturais, além de mostrar para vocês a decomposição dos números naturais. Então, para iniciar aqui, eu mostro para vocês que o nosso sistema de numeração decimal, os números são lidos ou escritos mais facilmente quando separamos o algarismo em grupos de 3, começando pela direita. Isso porque cada 3 ordens formam uma classe. Então hoje eu quero destacar para vocês que os números eles podem ser organizados em ordens e também em classe. Então eu chamo a atenção de vocês aqui para esses dois nomes, porque esses dois nomes ele vai fazer a diferença na hora de você fazer a leitura. Então a ordem e a classe são muito importantes na hora de vocês fazer a leitura de qualquer número natural. Então, para a gente iniciar aqui, eu já trago alguns números que eu quero ensinar para vocês como fazer a leitura desses números. Então vocês vão perceber aqui que eu tenho um número que dificilmente, na hora que você olha ele, você vai conseguir fazer a leitura imediatamente dele. Mas eu chamo a atenção de vocês que com as dicas que eu vou passar hoje aqui, vai ser possível você fazer a leitura de qualquer número natural. Então o primeiro passo é que cada algarismo aqui ele representa uma ordem. Então aqui ó, eu tenho a primeira ordem, aqui eu tenho a segunda ordem, a terceira, aí vai a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima. Então esse número aqui ele é composto de quê? De 10 ordens. Mas as classes a gente separa de 3 em 3. Então, separando aqui, eu vou destacar em outra cor aqui para que vocês entendam. Aqui eu tenho a primeira classe, ó. Aqui eu tenho a segunda classe, aqui eu tenho a terceira classe, e aqui eu tenho uma quarta classe. Então eu chamo a atenção de vocês que, como todo mundo sabe ler os números de no mínimo aí até 999, provavelmente então você vai conseguir ler todos os números. Por que que eu falo isso? Porque quando você separa por classe, basta você falar o nome da classe. Então esse mesmo número que eu destaquei aqui em cima, eu coloquei ele dentro dessa tabela, como vocês podem perceber aqui. E aqui em cima está separada as classes. Então esses primeiros 3 números, que eu falei para vocês que a gente vai separar por classe, ele está na classe das unidades simples. Então ele vai ser o número que vai do 0 até 999. Essa segunda classe, ela está na classe de quem? Dos milhares. Então, todo número que você lê nessa classe, obrigatoriamente você vai ler o número de 3 algarismos e vai falar no final dele a palavra 1000. Já nessa outra classe, ó, que é separado de 3 em 3 aqui também, você vai ler o número normal, só que aí você vai falar a palavra milhões. E aqui você vai ler o número que tiver na classe, só que você vai falar a palavra bilhões. Então esse número 6, aqui ó, como é destacado, ele está na classe de quem? Dos bilhões. Então você vai ler o que? 6 bilhões. Você vai ler a parte normal, você lê de 3 em 3. Como aqui não tem 3, você só lê o que tem. Tem quem? Tem o número 6. Então você vai falar o que? 6 bilhões. Você fala o nome da classe. Passa para outra classe. Quem é a outra classe? 283, que a gente vai ler de 3 em 3, foi o que a gente viu lá no primeiro slide. Então 283. Esse 283 ele está na classe de quem? Dos milhões. Então você já lê duas classes aqui, ó. 6 bilhões, 283 milhões, 104.640. Ou seja, você acabou de fazer essa leitura. Entenderam, pessoal? Então a gente vai ler por classe.
a gente lê o número de 3 em 3 e no final da leitura dos 3 algarismos a gente fala o nome da classe. Muito fácil de fazer a leitura. Vamos ver esse outro número? Esse outro número aqui, vamos ver quantas classes eu tenho. Então, tem uma classe. Essa classe é quem? É a classe simples. Tenho mais uma classe, que é a classe dos milhares. Essa aqui, estou destacando. E tenho mais uma classe, que é a classe de quem? Dos milhões. Então, você vai ler o número 5. O número 5 está na classe de quem? Dos milhões. Então, você vai ler o quê? 5 milhões. Quando você chega aqui, você só tem só 0 na classe dos milhares. E o 0 a gente aprendeu na casa 1 que ele só representa a casa. E no caso, a casa vazia. Então, se tiver 0, 0, você não lê. Você salta essa classe inteira. Por quê? Porque ela só é 0. Então, você vai ler 5 milhões, vai saltar a próxima classe e vai ler a última classe. Então, quem é a última classe? 254. Então, eu tenho 5 milhões 254. Tá aí feita a leitura. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é quanto à decomposição de números. Ou seja, vocês trabalhar o valor posicional desses números. Então, primeiro vamos ver, sem a tabela agora, se a gente consegue fazer a leitura desses números aqui. Então, vamos tentar aqui, mais uma vez, separar ele por classe. Então, aqui eu tenho quem? A primeira classe. Aqui eu tenho a segunda classe, que é a classe dos milhares. E aqui eu tenho a terceira classe, que é a classe de quem? Dos milhões. Foi o que o professor explicou. A gente lê o número normal e fala o nome da classe. Então, separando aqui, eu tenho o que? 36. Esse 36 está na classe de quem? Dos milhões. Então, eu vou ler 36 milhões. Aí eu passo para a próxima classe. Quem é a próxima classe? É a dos milhares. Então, eu chego aqui e leio os 3 números. 344 mil. E, por último, 52. Se eu fizer a leitura direta, eu vou ter 36 milhões 344 mil e 52. Certo, pessoal? Vamos ler mais esse outro número? Sim, outra coisa que eu falei no início da aula é quanto à ordem. Então, quantas ordens eu tenho nesse número? Então, é só contar os algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse número tem 8 ordens e tem 3 classes. Aí eu peço a vocês que procurem memorizar o nome das classes, porque se você souber o nome das classes, você vai saber fazer a leitura de qualquer número. Vamos fazer a leitura desse último número aqui. Então vamos separar por classe. Aqui é a classe simples, né? Aqui é a classe dos milhares, melhor dizendo. Que a gente vai falar 1000 no final, quando terminar de ler o número. Aqui é a classe dos milhões e aqui é a classe dos bilhões. Então você vai ler 6 bilhões, 896 milhões, 543 mil e 109. Agora, como eu quero mostrar para vocês, é como decompor esses números. A decomposição, gente, na verdade é o valor posicional de cada algarismo. Então, a gente viu lá na aula 2 o valor posicional, que depende da posição que o número se encontra. A gente usa para escrever qualquer número, apenas 10 algarismos. A gente viu na aula 2. Então, se eu pedir para você decompor o número, o que você vai fazer? Eu vou ensinar, na verdade, um truque para vocês. Para vocês decompor um número, basta você escrever o algarismo que aparece. No caso aqui é o algarismo 3, o primeiro algarismo que aparece. E a quantidade de algarismo que tiver depois dele, vocês vão completar com zeros. Então eu tenho quantos algarismos aqui? É só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você vai aqui colocar 7 zeros.
colocando 7 zeros, vamos fazer com calma. Foram colocados 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Olhem só. Fiz isso, eu vou para o próximo número. Só que antes de eu ir para o próximo número, eu vou colocar um sinal de mais. Eu coloco aqui um sinalzinho de mais. Coloco o próximo número. Quem é o próximo número? O número 6. E vou fazer a mesma coisa. Vou contar quantos números vai ter depois dele. Certo? Então aqui é só você contar. Depois do 6 você vai ter o que? 6 números. Então vocês vão acrescentar aqui 6 zeros. Ó. Então 3 zeros, mais um 4 zeros, mais um 5 zeros, mais um 0, 6 zeros. O que faz agora? Acrescenta o sinal de mais. E vai para o próximo número. Quem é o próximo número? 3. Faz a mesma coisa. Vê quantos números tem após o 3. 5. Então vocês completam com 5 zeros. Então 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, coloca o sinal de mais. Sempre o sinal de mais na hora de decompor o número. Após o 3, quem é o próximo número? O 4. Então, colocou o número 4. Tem quantos números após o primeiro 4 aí? 4 números. Então, vocês escrevem 4 zeros. Feito os 4 zeros, vamos colocar o sinal de mais. Nós temos mais um 4. Então, nós vamos colocar mais um 4. E ver quantos algarismos nós temos após o 4. Temos 3 algarismos agora. Então, nós vamos colocar 3 zeros. Colocamos o sinal de mais. E o nosso próximo algarismo é o algarismo 0. E o 0 a gente aprendeu na aula 2. Ele representa casas vazias. Então não precisamos colocar o 0. Então nós vamos passar do 0 e vamos vir aqui para o número 5. O número 5 tem quantos algarismos após ele? Apenas o número 2. Então apenas o número. Então eu coloco 0. E por último, eu tenho o algarismo que? 2. Tá aí feita a decomposição. Então, vocês lembram que a gente tinha feito a leitura desse número. Aqui era a parte simples, aqui era a parte de 1000 e aqui era a parte de milhões. Então, eu tinha lido 36 milhões. Olha o nome, 36 milhões. Então, quando eu faço a decomposição, esse número 3 vai representar 30 milhões. Então, ó, ele está aqui separado. Ó. Se você contar agora de 3 em 3, preste atenção. Ó, parte simples, a parte de 1000 e aqui a parte de milhões. Então, aqui eu tenho 30 milhões. E aqui, você vai separar a parte simples, a parte de 1000 e a parte de milhões. E aqui eu tenho 6 milhões. Então, 30 milhões com 6, 36 milhões. Aqui eu vou ter os 300 mil, como mostra. Aqui eu vou ter 40 mil. Aqui eu vou ter 4 mil. E aqui eu vou ter 50. E aqui eu vou ter 2. Ou seja, esse número foi feito a decomposição de números. Então, para a gente fazer a decomposição de números, basta você escrever o algarismo e completar todas as casas após esse algarismo com 0. Vamos fazer a última decomposição aqui. Então, como é que eu faço essa decomposição? Eu escrevo o primeiro algarismo, que é 6, e vou contar quantos números eu tenho após o 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 9 números, não é isso? Então, nós vamos escrever 9 zeros. Vai demorar um pouquinho. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Então, 9 zeros. Após o número, eu escrevo o sinal de mais e escrevo o próximo algarismo. Quem é o algarismo? 8. Agora eu vou ter quantos números após o 8? Então é só contar, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é o próximo algarismo? Coloco o sinal de mais, coloco o próximo algarismo. O próximo algarismo é o número 9. Quantos algarismos após o 9? 7 algarismos. Então você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Sinal de mais. Próximo número é o 6. Tem quantos números após o 6? 6 algarismos. Então eu coloco 6 zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo número é o 5. Então, mais 5. Após o 5, são quantos números? 5 números. Então, eu coloco 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Mais, quem é o próximo algarismo? 4. Quantos números após o 4? 4 números. Então, eu vou colocar 4 zero. Mais, agora, vamos voltar aqui, vamos melhorar esse sinal de mais. Quem é o próximo algarismo? 3. Tem quantos números após o 3? 3 números. Então, nós vamos colocar 3 zeros. Próximo, sinal de mais. Quem é o próximo algarismo? O número 1. Tem quantos números após o 1? 2. Então, 2 zeros. Mas, cheguei aqui, eu tenho um zero. Zero eu não vou colocar, representa casa vazia. Então, eu vou colocar apenas o número 9. Tá aí esse número feito a decomposição. Se você for fazer a leitura separadamente, vai estar tudo indicado como a gente leu anteriormente. Então, gente, era isso. Eu mostrei para vocês aqui como fazer a decomposição e como fazer a leitura de qualquer número natural. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.